Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria meditar neste momento este Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos de 30 a 37. O Senhor Jesus Cristo, depois de ver a multidão que estava ali tão assim marcada pela tristeza, pela ausência de pastor, e o Senhor se comove diante desta multidão. E uma vez que se comove diante desta multidão, ele também decide: vou preparar os meus discípulos, aqueles que poderão então realmente auxiliar a missão de Cristo. E de modo que então o Evangelho começa destacando exatamente essa decisão. Jesus sai e está num lugar à parte, atravessando a Galileia, para ensinar os seus discípulos. Quer lhes dar uma instrução esmerada. Retira-se para lugares afastados e ali vai explicar aqueles pontos que eram necessários, especialmente o anúncio da sua morte redentora na cruz, seguida, é claro, pela sua ressurreição. Na sua convivência com as almas, Jesus sempre atua da mesma forma. Ele também nos chama a este retiro, a esta oração silenciosa e diária, e na intimidade do seu amor, ele nos ensina os seus desígnios, a sua vontade, o seu interesse por nós. Os apóstolos tiveram essa oportunidade. Nós também devemos e podemos aproveitar o máximo possível os momentos de oração para realmente crescer na intimidade com Jesus. Mais adiante, no Evangelho que acabamos de ouvir, os discípulos estavam discutindo alguma coisa pelo caminho, da qual o Senhor depois lhes questiona, e questiona porque o Senhor estava ensinando sobre a autoridade da igreja, nos versículos 34 e 35. O Senhor vai deixar claro: o maior entre vós é aquele que serve a todos. Não era essa a mentalidade dos apóstolos nesse momento. Eles estavam discutindo para saber quem entre eles seria o maior. E o Senhor então aproveita este pensamento equivocado dos apóstolos e os ensina que a missão está exatamente em servir. Maior é aquele que serve. Quem não busca esta atitude do serviço generoso não entendeu em nada a vida cristã. Quem exerce o poder pelo simples poder cai facilmente na soberba,
torna-se um tirano, e por isso, quando temos a missão de um governo, de um serviço, conduzir uma casa, uma pastoral, a vida familiar, devemos estar, antes de tudo, dispostos a sofrer tudo por todos, com uma imensa caridade. E por isso Jesus ensina aos apóstolos que, se querem de fato ser seus discípulos, que sejam abnegados, que caminhem na humildade, porque a humildade é o fundamento do ministério. E por isso toma uma criança, abraça e lhes explica este gesto. Quem acolhe o amor de Cristo como uma criança que é simples, desapegada, não é cheia de si, está acolhendo o próprio Cristo. Nesta criança que Jesus abraça, estão representados todos os homens necessitados, todos os pobres, doentes, dos quais não há nada a invejar. Isso o Senhor nos ensina. Esta simplicidade, então, queremos pedir ao Senhor para que vivamos de fato esperando em Deus e configurando a nossa vida na humildade. Deus te abençoe.